tal do indulto do Temer, né? Que vergonha, aquele indulto generoso que o Temer assinou no final do ano passado e que a Justiça barrou, e ele queria lá, né? Com aquela canetada ele liberava uma porção, um mocó, como dizia no passado, né? Já viu essa gíria? Mocó? Mocó. Um mocó de gente ia ser liberado atacado assim por causa daquela canetada do Temer. Bom, ontem os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram. Foi uma confusão, porque eles são estrategistas também, viu? Além de serem lá aquele pessoal que tem aquela linguagem pomposa, vai dar um voto, demora 5 horas para ler lá a explicação do voto. Eles são também estrategistas. E foi uma bagunça que pede vista daqui, antecipa voto dali. Bom, não vamos falar mais nada, vamos ver como é que ficou. Daqui a pouco a gente comenta. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin. Para ele, o indulto não poderia perdoar as penas de condenados por crimes de colarinho branco. Fachin acompanhou o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que havia defendido na sessão dessa quarta manter a suspensão de parte do decreto assinado por Michel Temer no ano passado. O indulto, que perdoa condenados por crimes de menor gravidade, está previsto na Constituição, mas a lei não estabelece em que critérios. Em dezembro do ano passado, o Supremo suspendeu por liminar parte do texto que previa liberdade para quem cumpriu 1/5 da pena sem limite máximo de sentença e para qualquer crime praticado sem violência. Barroso propôs aumentar o rigor. Indulto só para quem já cumpriu no mínimo 1/3 da pena em sentenças de no máximo 8 anos, por crimes que não sejam violentos. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. Ainda na sessão dessa quarta, o ministro Alexandre de Moraes discordou, defendeu a liberdade do presidente para conceder o indulto como previsto na Constituição. Foi seguido nesta quinta pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Do lado de fora do plenário, um grupo protestou contra o perdão das penas de corruptos e presos pela Lava Jato. A força-tarefa da operação fez um levantamento que aponta que 22 dos 39 condenados seriam beneficiados pelos critérios do decreto de Michel Temer. O ministro Marco Aurélio foi o 5º a votar a favor do decreto de Temer e acredita que o indulto não deve prejudicar a Lava Jato. Na segunda parte da sessão, o ministro Luiz Fux pediu vista, mais tempo para analisar a ação, mas foi atropelado por um pedido de Gilmar Mendes para continuar o julgamento porque o placar indicava a possibilidade de derrubar a liminar que suspendia os trechos polêmicos do decreto. A sessão continuou com o voto do decano Celso de Mello, que apoiou o decreto da forma como ele foi editado pelo presidente da República. Maioria formada, os ministros colocaram em votação suspender a liminar, mas o presidente do tribunal, Dias Toffoli, pediu vista dessa decisão. Com isso, o julgamento foi suspenso e não tem data para ser retomado. Bom, que vergonha, Senna. Eu concordo, Zezé, com o que disse ali o ministro Barroso. Olha, o presidente tem, claro, a prerrogativa de assinar lá o indulto, mas tem que ter uma regra mais objetiva, mais clara, e eu tenho a impressão que o novo governo vai mandar uma proposta para organizar, para disciplinar esse negócio. Porque se cada presidente que entrar inventar um jeito de dar indulto e liberar quem ele quiser, também não adianta ter justiça, né? A questão, acredito eu, é que esse indulto, né, da forma que foi feito, eu acho que o Constituinte, quando estava fazendo essa Constituição, nunca imaginou que um presidente seria ousado a tal ponto. Eu até já disse isso aqui. Então, ninguém imaginava que o cara fosse usar um indulto por outra razão que não fosse a questão humanitária. Ou porque o cara é muito idoso, ou porque está doente. Mas do jeito que ele usou, eu acho que não passou pela ideia de ninguém. Então é duro, né? Você tem que ter a coisa muito bem descrita, porque você pode encontrar uns sem vergonhas como o Temer aí pela vida que faz esse negócio. Mas o que me intriga do Supremo Tribunal Federal é que o Supremo, ele de longe não é mais nada técnico.
Então, é extremamente cansativo você saber mais ou menos como o cara pensa e que ele vai falar que está agindo em nome da Constituição, mas ele está agindo em nome dele mesmo. Então, ali teve vários momentos. Tiveram, assim, mão cheia de momentos que os caras extrapolaram tudo. Quando vem o Alexandre de Moraes, com aquela história que é um direito inalienável do presidente, bom, é o que a gente disse. Se o cara não tem vergonha na cara, a Constituição também fala que o homem público tem que ter, tem que seguir moralidade, transparência. Tem um monte de conceito também que pode ordenar aí a emissão desse indulto, né? Bom. A outra coisa, quando esse Gilmar Mendes veio falar que o pessoal, ele estava se referindo lá ao Deltan Dallagnol, né? Que o Ministério Público, pessoas em imprensa distorcem, por exemplo, falaram que 22 da Lava Jato iam ser libertados e é mentiroso e não sei o quê. Mas eu fiquei passada, Sena. Mas que mané mentiroso? Porque ele, muitas vezes, ele tirou o nego da cadeia e deu domiciliar, como o povo lá do Rio de Janeiro, da coisa dos ônibus, dizendo que aquilo lá é tão pena quanto estar na cadeia, a restrição dos direitos. Não, e se for somar, dá mais do que dessa turma, se for somar os que ele liberou. Pois é. E aí ele veio dizer que a Lava Jato estava mentindo, porque 14 daqueles ali que falou que seriam libertados com indulto, eles já iam para casa em domiciliar, porque eram delatores. Então, qual que é o discurso verdadeiro dele? Prisão domiciliar é pena ou não é pena? Ele tem que se decidir. Porque quando ele decide a favor de alguém da corrutela dele, ele diz que é pena também. E quando é fruto de uma delação premiada, ele diz que não é. E você, na minha opinião, está em prisão domiciliar e está indultado, são coisas completamente diferentes, Sena. Com certeza. Ele tem o perdão e ele sai livre, sem nada e acabou. Nem mácula no nome dele ele tem. Não tem nem que ir lá, de vez em quando, prestar depoimento. Porque o cara da prisão domiciliar tem que entregar o passaporte, não pode deixar, não pode falar com... Tem restrição com quem conversa, não pode sair da cidade sem autorização. É uma coisa completamente diferente, né? E sabe o que ficou também? Fica cada vez mais explícito que esse pessoal tem uma rusga pessoal ali dentro, cada um com o outro, né? Porque quando um ministro pede vistas, como aconteceu, né? O outro, senhor presidente, já passaram a falar, vamos, então, como é que fala? Adiantar o voto. Adiantar o voto. Como se isso, Sena, fosse resolver. Isso, como se pudesse, porque o que é... Por que o pedido de vista suspende a decisão? Porque nesse pedido de vista, o ministro pode ter alguma outra visão, uma outra coisa, que quando ele expressar, vai mudar o voto dos outros que já votaram. Porque o ministro do Supremo, o julgamento só termina quando termina, porque os ministros podem mudar de ideia no decorrer do julgamento. Então, que sentido tem? E aí foi a Rosa Weber que veio e falou, olha, eu tô com vergonha disso que vocês estão fazendo, porque essa manobra realmente proposta pelo Gilmar Mendes, de se adiantar os votos e vamos, então a gente derruba a liminar e já dá indulto para todo mundo. Para formar a maioria e derrubar a liminar. Nunca! A sorte é que teve muito bom senso o presidente, né? Porque daí ele também pediu vistas, porque ia criar realmente, não é mais uma jabuticaba, não, ia ser uma jaca. Eles iam criar ali. Absurdo! Ia ficar mais ridículo ainda. Mas olha, eu vou contar pra você, viu? É triste ver uma Suprema Corte, né, com esse tipo de esse pessoal com essa voz empolada, com esse discurso técnico, com essa postura, com esse pano nas costas. E aí quando chega a hora do pega pra capar de ver o que decide, eles ficam com casuísmo, com sem vergonhice, sabe? Triste. É muito brincadeira. Triste. É terrível.